O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Então Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o homem é senhor também do sábado. Palavra da salvação. Quem já me conhece sabe o que eu penso a respeito de leis, determinações, regras. Eu falo da importância delas e o quanto elas regem e dirigem as nossas ações. Entretanto, elas devem ser um marco e não um fim em si mesmas. Quando nós temos uma determinada regra, uma determinada lei, nós precisamos entender qual é a finalidade dela no posterior. Ela não deve se bastar a si mesma para tolher as pessoas, seja do que for, mas para guiá-las para um bom comportamento, para uma boa série de ações. Aqui nós vemos quando Jesus e seus discípulos estão em algum episódio em que vão acontecer alguns fatos em dia de sábado, já sabemos que ele vai provocar os fariseus, os judeus, mestres da lei, doutores, porque eles são vinculados ao sábado, são vinculados a que no sábado não se faça nada. Como algumas outras denominações religiosas que existem por aí, que não veem o domingo como o dia do Senhor, mas veem um sábado. Bom, aqui nós vemos então esse quadro desenhado na nossa frente. Os discípulos comendo aí as espigas de trigo e era dia de sábado. Qual o problema que nós temos aqui? Os discípulos são interpelados a que não deveriam estar fazendo isso por ser um dia proibido. Bom, eles estavam com fome. E Jesus justamente menciona Davi e aqueles que estavam com ele, que Davi deu de alimento aos seus companheiros dos pães oferecidos a Deus. E não foram punidos, destruídos por conta disso. Quando a gente se coloca numa forma de observar as leis de uma forma cega, podemos às vezes até correr o risco de deixar que a vida seja considerada como tal. Podemos deixar de considerar que a vida seja mais importante do que as leis propriamente ditas. Se a gente coloca as leis acima da vida, nós não estamos cumprindo as leis, nós estamos endeusando-as. De modo que pode acontecer de você deixar de fazer uma determinada ação, tomar uma determinada atitude, porque é extremamente proibido. Porque, não pode, é contra a lei. Se você vai para salvar uma vida, não é que obviamente você vá passar por cima da lei de qualquer forma, mas você precisa priorizar a vida. E falando de outras denominações, por exemplo, uma que proíba salvar a vida não está de acordo com o plano de Deus. Claro, nós precisamos pensar na salvação da nossa vida, da nossa alma, para a eternidade, com certeza.
Mas a gente está aqui, a gente não foi colocado nesse mundo à toa, não fomos colocados aqui de graça. E assim, nós precisamos lutar com todas as forças para sim preservar a vida dada por Deus, concedida por Deus. Nós não fomos criados como brinquedinhos, como gado de um rebanho que vai ser tratado de qualquer forma. Ah, deu um problema, sacrifica. Ah, não. Nós temos que valorizar sempre a vida. E se uma lei é injusta, a vida deve prevalecer. A justiça da vida deve prevalecer. Portanto, não sejamos extremamente não vou dizer desobedientes, não sejamos extremamente preocupados em colocar as leis acima da vida. A vida tem que ser colocada como prioridade diante de tudo. Que nós tenhamos um bom dia e a vida possa, sim, ser valorizada. Não uma vida de qualquer forma, não uma vida de qualquer jeito, mas valorizando a vida dada por aquele que nos criou, nosso Deus, nosso Pai. Vida tão valorizada por Jesus em sua caminhada, em sua trajetória, em toda Nazaré, em toda a Judéia. Um ótimo e santo dia para cada um de vocês. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.